Enem? Procurando material para Enem? Achou. Acabou de achar. Eu sou Rogério, sou professor de Geografia, aprenda certo, mas eu sabia que você estava procurando Enem. Enem. Você vai prestar Enem, não vai? Vai prestar, claro que você vai prestar. Só que você está preocupado em ter o melhor desempenho possível. No Enem? Achou. Eu vou te dar a opção de degustar uma aula de Geografia. Você vai assistir essa aula. Ela é uma aula pensada, preparada para o Enem. Essa aula que você vai assistir agora, na sequência, é uma aula sobre a parte de geografia, geografia política. Então ela é geopolítica, uma introdução sobre um tema bastante, além de presente no Enem, mas ele é muito aberto, ele pode levar a várias interpretações. O que eu vou fazer na aula? Eu vou usar minha experiência em preparação para o Enem e eu vou conduzir você nesse tema da geopolítica. A aula ela vai abrir uma porta bacana para você falar, então é dessa forma que aparece. É exatamente isso. Então eu estou te convidando. Você está interessado no Enem? Eu tenho a solução para você. Assista a aula que vem na sequência, depois eu converso de novo. Tchau! Oi estudante, tudo bem? Bom, continuando nossos estudos de geografia, dessa parte da geografia como ciência que interpreta as ações dos países, dos estados-nações aí pelo mundo, só você ligar a televisão, assistir um jornal, pegar uma revista e você começa a ver uma série de notícias envolvendo os países, né? Então, basicamente essa é uma parte muito importante no vestibular, interpretar essas notícias, saber o que está acontecendo. Que parte do que nós vamos estudar que vai fazer essa análise? Tem uma parte específica. Essa parte é o conceito que nós vamos trabalhar agora da geopolítica. Mas, Rogério, geopolítica é diferente da geografia política? É diferente. Se você não assistiu, depois assiste a aula anterior aí. Logo antes dessa aula, eu diferenciei o que é geografia, a ciência maior, de uma parte, de uma divisão da geografia, que é a geografia política. Então, a geografia política ela vai analisar o uso do conhecimento obtido da geografia. Então, uma coisa é o uso, legal. Agora, a prática específica, ou seja, as ações diretas, o que um país faz exatamente, quem analisa é a geopolítica. Então, todos os países, todos os estados-nações, todos os dias tomam decisões. Os presidentes, os primeiros ministros, todos os líderes, eles tomam decisões que interferem na nossa vida, certo? Decisões econômicas, assinam acordos internacionais. Então, a interpretação, a análise dessa prática, exatamente, quem faz é a geopolítica. Portanto, é diferente da geografia política. Vamos resumir dessa forma. A geografia política, que eu tratei na aula anterior, é um conhecimento muito mais teórico, muito mais acadêmico. Agora, a geopolítica é a parte prática, vamos ver o que está fazendo mesmo. Então, a gente tem a ideia que a prática específica da geografia pelo Estado. Então, assim, a geografia pode ser algo abstrato, teórico, só dos livros, ou a geografia pode ser vista como algo prático. Então, quem faz essa prática da geografia, mas quem é que faz? O Estado. O que nós vimos na aula anterior, que pode ser sinônimo de país. Então, a Argentina é um Estado, certo? Então, a Argentina toma decisões que interferem em relação a outros países, inclusive o Brasil. Quem é que vai interpretar essas decisões tomadas pela Argentina em relação ao Brasil? É a geopolítica, porque a Argentina, ao tomar uma decisão, ela está fazendo uma atitude prática, certo? Estados Unidos é um dos estados que mais tomam decisões que interferem em outros países. Quem é que vai interpretar essa prática, essa tomada de decisões do presidente dos Estados Unidos? É a geopolítica. Então, a geopolítica ela tem essa parte muito mais prática. Por isso que existe uma possibilidade de você falar, professor, então geopolítica é algo parecido com atualidades? É algo parecido com atualidades, porque a diferença é que a geopolítica ela analisa decisões não só tomadas no hoje, no atual, decisões do passado, não muito do passado, senão acaba virando história, mas decisões de anos anteriores, até uma década, 2 décadas antes do presente, a geopolítica vai interpretar essas práticas também, porque interfere diretamente, certo? Então, nós temos uma ideia que vai aparecer em todas as aulas que tratam de geopolítica, que é o seguinte: o Estado, com E maiúsculo, os países, o Estado, ele é visto como um organismo geográfico, um organismo, algo pulsante, algo vivo, não algo totalmente morto ou imóvel ou algo parado. Não, existe uma dinâmica, existe todo um conjunto de ações práticas que um Estado toma ao longo de um dia, ao longo de um mês, ao longo de um ano. Então, a geopolítica trata
o mundo como uma série de organismos que tomam decisões e interferem uns nos outros. Uma espécie, tomando emprestado um pouquinho da área da biologia, a parte de um ecossistema, imagina assim. Então o mundo, ele basicamente é esse interrelacionamento, essas interrelações entre os países. Porque para a geografia, ou para a geopolítica, melhor dizendo, o Estado ou o país é uma espécie de organismo geográfico. Agora, Rogério, mas que decisões a gente pode ter diretamente no vestibular? Como isso pode aparecer no vestibular? Bom, imagina o seguinte, os países tomam decisões, por exemplo, na área da economia. Você conhece alguns acordos econômicos, você conhece algumas siglas, que nós vamos estudar isso específico. Eu já ouvi falar em OMC. Eu sei que na OMC, a Organização Mundial do Comércio, é um órgão internacional que vários estados, vários países participam. Perfeito, exatamente isso. Agora, as decisões que os países tomam dentro da OMC geram consequências. Então, o conjunto dessas ações é estudado pela geopolítica. Uma decisão que atrapalhou, prejudicou um outro país, isso é visto como uma atitude geopolítica. Então, atitudes econômicas, militares, aqui o bicho pega. Então, muitas vezes, decisões tomadas pelos estados têm ações práticas na área bélica, na área militar. Um país ameaçando ou literalmente atacando o outro. Infelizmente, isso faz parte da nossa realidade. A história da humanidade é uma história que envolve conflitos. Então, existe uma vertente, uma parte da geografia que vai analisar isso daí, a geopolítica. Então, é um exemplo, e você sabe que várias questões que nós vamos praticar ao longo do curso vão tratar, infelizmente, de conflitos. É a parte da geopolítica. E, por exemplo, na parte só política mesmo, todos os países assinam acordos entre si, né? Acordos internacionais. Então, um acordo pode ser da parte ambiental. Então, nós vamos ver especificamente, existe um acordo muito famoso chamado Protocolo de Kyoto. Por que alguns países assinam esse acordo, outros não? Então, a interpretação, por que um país assinou e outro não, é uma decisão, é uma prática que quem analisa é a geopolítica. Está vendo como ela é importante? Está vendo como você tem que dar um carinho especial, prestar uma atenção especial à geopolítica? Porque você sabe que vai enfrentar questões sobre esse assunto diretamente em vários vestibulares. Então nós vamos, por enquanto nós só estamos preparando o terreno, vendo para que se presta a geopolítica. Mas que você sabe que ela vai ser importante, eu tenho certeza que você já percebeu. Então continua com a gente, nas próximas aulas nós vamos ver na prática como ela acontece. Ok? Até mais. Assistiu? Gostou? Você viu que eu trabalhei na aula os conceitos que aparecem diretamente em questões Enem? Você viu o conceito de Estado, você viu o conceito de território, você viu o conceito de nação. Bacana, trabalhei conceito, mostrei como eles aparecem nas questões. Sabe o que você vai ter ao ter todo o curso disponível para você? Não só dessa aula, mas de todos os temas de geografia, você vai assimilar o conceito e eu vou preparar você como isso aparece nas provas. Sabe qual é a intenção? Você vai aumentar cada vez mais o seu desempenho em geografia, acertando o maior número possível de questões, só que a minha proposta, eu, Rogério, estou te propondo isso, você vai fazer a prova num tempo cada vez menor. Sabe aquele tempo que você acha que fica gastando, fica lendo o gráfico, fica lendo o texto? Então, você vai manter o entendimento, vai aumentar o grau de acerto, só que você vai fazer a prova muito mais rápido. Tempo extra, esse que você vai poder investir em outras disciplinas. Rogério, eu tenho mais dificuldade de fazer a parte de contas, na parte de matemática. Legal. Então, o meu curso de geografia vai permitir você reduzir esse tempo, mantendo o acerto lá em cima, e esse tempo extra você usa nessa outra disciplina que você precisa mais. Gostou? Não tem mágica nisso. Na verdade, não tem mágica. Eu uso a minha experiência, todos os professores usam a experiência no nosso curso, e você tem isso a um preço de banana. Banana é clichê, é um preço de mexerica. Mexerica também eu não gosto muito, um preço de melancia. Você sabe quanto custa melancia? Você não sabe, né? Eu sei quanto custa melancia. Eu não gosto de melancia, mas eu sei quanto custa. Eu sei que se você for toda semana na feira comprar uma melancia, você vai gastar mais dinheiro do que se preparar para o Enem com a gente. Vamos aprender certo. Então fica com a gente, se matricula no curso. Aqui, ó, o nosso curso é a chave para o seu sucesso, para a sua aprovação. Bacana? Te espero nas aulas. Abraço. Tchau.